Fala aí galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, vamos acompanhar o corte aí lá da Sport Center da ESPN. Eles comentaram sobre essa importante vitória do Cruzeiro, que nos colocaram aí na segunda posição, temporariamente, né? Mas o Cruzeiro tá na briga. Então é isso, já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Jogo consolidado. Apesar de um pouco de mudança, né, que fez o Leonardo Jardim nessa equipe, porque ele fez um quadrado no meio campo. A gente tá acostumado a ver o Wanderson jogar de um lado e o Christian por outro. Ele não tinha o Christian no time titular, ele trouxe o Wanderson para jogar um pouco mais recuado, o Matheus Pereira sendo um segundo atacante com o Caio Jorge como referência. O Cruzeiro teve algumas dificuldades, né, de passar pelo sistema defensivo do São Paulo. Foi um primeiro tempo onde a gente viu, principalmente, né, o São Paulo buscar ter mais a bola, tirar essa bola do Cruzeiro. O Cruzeiro um pouco desconfortável no primeiro tempo, tanto que o São Paulo finalizou mais, né, teve mais oportunidades e teve mais posse de bola, ou seja, estava traduzindo o que tinha nos pés em oportunidades. Só que aí a gente sabe que bola parada decide jogo, né, Marcelo? E foi o que aconteceu, a gente tá vendo o gol do Matheus Pereira. Bela cobrança de falta, claro que é o desvio, acaba enganando o Rafael e fazendo com que o Cruzeiro ficasse à frente do placar. O São Paulo se atirou um pouco mais ao ataque, se expôs aos contra-ataques do Cruzeiro. O Cruzeiro soube fazer esse jogo de transição rápida quando necessário, tanto que o São Paulo terminou, né, o jogo com 60% de posse, mas foi um time que não conseguiu criar grandes chances para pelo menos empatar o jogo, apesar da quantidade de finalizações. É claro que Rafael e Cássio trabalharam bastante, mas foi o São Paulo que talvez, por conta da limitação do elenco, né, com alguns desfalques, não conseguiu variar o seu jogo. Não fez um jogo ruim, Marcelo, foi um jogo muito equilibrado, por isso a bola parada acabou decidindo a partida. Pois é, o Rafael trabalha muito, né, porque o jogo, logo depois que o Cruzeiro faz o gol com o Matheus Pereira, o Rafael precisa fazer pelo menos 3 grandes defesas e aí o Cruzeiro poderia ter ampliado. Mas é um São Paulo que não consegue ser muito eficiente e o Cruzeiro, Elton, tem uma coisa, sabe sofrer. E isso também ganha jogo, ganha até campeonato. Sim, a gente viu, por exemplo, o Caio Jorge sair no intervalo para a entrada do Gabigol, né? Ele acabou entrando no início do segundo tempo e aí trouxe talvez um pouco mais de movimentação, principalmente pelos lados do campo, como o Gabriel costuma fazer, né? Ele é ponta de origem, se consolidou como uma referência, mas é um jogador que sai muito da área. E aí depois, o São Paulo tentando dar respostas a isso, entraram, na verdade, jogadores que a gente está se acostumando a ver, né, com a camisa do São Paulo. Uma possível lei do ex, que acabou não acontecendo, né, do Randy Neno, que entrou no lugar do Luciano, e aí o Luciano também não conseguiu, né, ser aquele cara efetivo, justamente porque não tinha uma referência. Ele se dá muito bem, né, Marcela, com o Caleri, com o André Silva, funciona muito bem dessa forma, mas quando ele precisa ser a referência, muda um pouco até a característica de jogo dele. Entrou o Tapia, né, no lugar do Ferreirinha, e eu acho que o Tapia também tentou fazer um pouco mais de dinheiro, até entrou melhor do que o Tapia no jogo. Então o São Paulo se esbarrou muito, né, nessas limitações do banco de reservas, apesar de o Cruzeiro também, olhando, né, para o que fez e tendo alguns jogadores fora, colocou o Eduardo, sem o Christian, né, eu acho que perde um pouco também aquela questão do sem a bola, e foi um time que precisou muito. Quando o São Paulo tinha a bola no campo de ataque, principalmente no primeiro tempo, sentiu dificuldades em marcar, mas é um time realmente muito chato de se enfrentar. O Cruzeiro é uma equipe que oscilou na temporada, saiu rapidamente dessa oscilação graças a um sistema defensivo muito consistente, porque a gente fala que tem um trio de ataque muito bom, tem 2 pontas que funcionam muito bem, tem o Caio Jorge que vive uma fase maravilhosa, tem o Matheus Pereira que decide jogos como decidiu o desse sábado, mas o Kaique tem funcionado muito bem na fase defensiva como lateral esquerdo, o William sempre regular, né, pelo lado direito, o Fabrício Bruno, nem se fala, né, jogador de seleção brasileira, decidiu no meio da semana o jogo de Copa do Brasil, então, e o Cássio, obviamente, né, que está cada vez mais à vontade com a camisa do Cruzeiro, está cada vez mais sendo referência na prática mesmo, com o jogo jogado, com a liderança necessária para esse sistema defensivo. Além, obviamente, dos Lucas, né, do Romero e do Lucas Silva. Então, acho que a gente tem que destacar muito a defesa do Cruzeiro nesses momentos em que o time precisa, né, segurar resultados, precisa jogar de uma maneira mais reativa. Não é demérito nenhum isso é forma de se defender, de jogar, e o Cruzeiro sabe fazer isso muito bem. Conquista uma vitória importante.
Marcela, eu continuo dizendo, o Cruzeiro é candidato ao título brasileiro. Por mais que a gente fale de Palmeiras e Flamengo, é um time muito regular entre os 4 primeiros colocados. É claro que vai precisar de uma arrancada boa, né, para, quem sabe, conquistar de novo um título que não vem há um bom tempo. Pois é, você falou aí que é um time muito chato de enfrentar, é o Cabuloso. Não tem jeito, mas não tem jeito é o Lion, Fortaleza. Bom, vamos falar desse Cruzeiro que não precisa ter essa posse de bola para conseguir vitórias importantes, como foi essa contra o São Paulo. Leonardo Jardim deu entrevista coletiva após a partida, vamos ouvi-lo. Acho que a primeira parte foi a pior primeira parte nossa para o Campeonato Brasileiro. Muito pela intensidade e pela qualidade que o São Paulo apresentou, pela falta de frescura nossa, que já tinha-vos dito que não ia ser fácil, só com 2 dias de recuperação, e em termos de estratégicos tivemos alguma dificuldade. Uma das situações foi o Henrique estar, pronto, foi o primeiro jogo dele, ele estava muito aberto no corredor e não estava a ganhar a superioridade por dentro. Pronto, estes fatores levaram a que essa primeira parte fosse má. A segunda parte eu acho que fomos extremamente competentes, apesar do adversário em alguns momentos ter um maior volume de jogo. Estou aqui a lembrar, Kaique teve uma, Mateus teve uma de cabeça, Gabriel teve uma, 3 grandes defesas do guarda-redes adversário. Podíamos acabar por fazer mais um gol, mas também o São Paulo, principalmente na primeira parte, também poderia ter feito. Eu vou dizer, é justo o resultado, porque é sempre justo quem marca, mas foi um grande adversário, principalmente na primeira parte, um São Paulo diferente daqueles que apanhamos na terceira rodada, uma equipa muito mais forte, muito mais organizada, e o Crespo está de parabéns. Em relação à segunda questão, que já encaixa nesta situação, foi a questão do Henrique estar um pouco aberto, e às vezes a gente ficava com o meio campo mais exposto. Retificamos isso no intervalo, também retificamos os gatilhos de equilíbrio, e pronto, e acabámos por minimizar um pouco o jogo do São Paulo na segunda parte, e também a intensidade deles na segunda parte já não foi como a primeira, que eles não conseguiram fazer uma segunda parte com a intensidade da primeira. Por isso, uma vitória muito importante, não só pela história que diz que o São Paulo é sempre um adversário difícil. Acabamos por fazer 4 pontos contra o São Paulo, também pela paragem, porque é sempre importante nas paragens sair com uma vitória, e uma semana espetacular com a vitória com o Inter, a vitória agora com o São Paulo para o campeonato. O derby ao meio também foi um bom comportamento da equipa, estamos ainda no intervalo desse jogo, e agora vamos descansar, que é para na quarta-feira voltar para preparar o restante da época. Jardim, você sempre preza, o Cruzeiro se tornou um time muito equilibrado em campo, e você faz questão sempre de elogiar, de falar dos seus atletas, dos seus jogadores. E, por exemplo, o Christian é um jogador que, quando não atua, a gente vê que acontece um certo desequilíbrio. Eu queria que você falasse a respeito, sei que você não gosta de individualizar, mas a respeito do Wanderson. Ele sofreu um trauma no joelho, preocupa, deixou o gramado mancando, o torcedor preocupado em relação a isso. Queria que você falasse a respeito da importância do Wanderson dentro desse time, dentro do seu esquema tático, até que ponto isso te preocupa, né? Correr um risco, a gente, claro, vai ter que esperar ele ser reavaliado na quarta-feira, mas preocupa, né? Uma pancada que um jogador deixa, como deixou o gramado mancando, uma pancada no joelho. Queria que você falasse a respeito dele, da importância dele dentro desse seu elenco. Em todos os elencos e todas as equipas do mundo existe sempre, às vezes, a brincar, o patinho feio, que é aquele jogador que o treinador gosta, mas os outros não gostam. Eu acho que o Wanderson foi um dos jogadores que eu trouxe, porque eu sabia que ele ia entregar uma coisa à equipa que não tínhamos, que ele é um jogador de arrasto, um jogador que em termos estratégicos cumpre muito bem aquilo que pretendemos, e eu estou muito satisfeito pela performance dele durante este período.
é um jogador de equipa, é um jogador que em termos ofensivos com certeza não tem a criatividade de outros, mas em termos de defensivos, em termos de a transição, quer defensiva, quer ofensiva, ele ajuda muito e isso é importante para nós, muitas vezes para libertar o Kaique pelo corredor, às vezes para libertar o Mateus, para libertar o Gabriel ou o Caio, os outros estão a jogar. Em relação à lesão da Ilu, acredito que não seja uma situação grave, foi um traumatismo, acredito que nestes próximos dias ele vai se reabilitar. Em relação ao Christian, ele levou uma pancada no jogo, no último jogo, no pé, tem o dedo inchado, não conseguia meter a chuteira e vai precisar de parar, penso eu, uma semana para voltar aos treinos. Bom, as estatísticas, os números de Cruzeiro e São Paulo pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Posse de bola, São Paulo com mais posse de bola, 60% a 40%. Finalizações, 14 do São Paulo, 12 do Cruzeiro. Finalizações certas, o Cruzeiro com mais, 7-5. Grandes chances, o São Paulo teve mais grandes chances, 4-2. Ações na área rival, 17-16. E escanteios, São Paulo 9 e o Cruzeiro 6. Cruzeiro é o vice-líder agora na segunda colocação, tem 44 pontos. 2 pontos abaixo do Flamengo, que é o primeiro colocado, tem 46 pontos, mas o Cruzeiro tem 22 jogos e o Flamengo 20 jogos. Ainda tem 2 jogos atrasados, ainda vou jogar também nessa rodada, joga amanhã contra o Grêmio. A gente já vai para a zona mista do Mineirão, vamos conversar, ou pelo menos passear por ali e escutar alguns jogadores que deram entrevista depois da partida. Um deles foi o Cássio. Vamos lá. Subir bem de cabeça. Eu acho que quando teve as substituições, o treinador, o Crespo, né? Ele já tentou mudar o estilo de jogo, né? Com bastante bola aérea. O Dineno é um cara que nos ajudou muito aqui, né? Fez vários gols importantes pra gente aí, momentos difíceis e na verdade eu nem vi que foi ele que cabeceou. Foi tão rápido o lance, o jogador veio de trás ali e conseguiu cabecear e eu consegui defender, mas eu acho que é o mérito de todo mundo, né? A gente teve um pouco de dificuldade no começo do jogo, acho que até os 30 minutos a gente até se encaixar ali, quase que eu me enrolei ali também, e um erro meu, né, de não mapear o lado, foi um erro de posicionamento do meu corpo, de olhar, tá num parâmetro de ver os dois lados, se tá vindo um jogador, mas graças a Deus não aconteceu o gol ali, e a gente aos poucos foi entrando no jogo. Eu acho que a distância de um jogo para outro, que foi um jogo muito intenso, o último jogo, foi um clássico, e esse jogo assim foi curto e eu acho que no primeiro tempo principalmente a gente sentiu de repente um pouco e depois o Mister ajustou algumas coisas no intervalo e a gente conseguiu melhorar e criar várias oportunidades. O Rafael fez excelentes defesas, do meu ponto de vista a gente poderia ter saído com um placar um pouco mais elástico, mas feliz pelo comprometimento, feliz pela vitória, pela sequência. Não sei quantos anos fazia que o Cruzeiro não ganhava do São Paulo aqui. 6 anos. E o São Paulo também vinha, acho, 8 partidas sem perder. Então tem que valorizar o empenho e a dedicação de todo mundo. Obrigado, cara. Cássio, boa noite, tudo bem? Você falou sobre essa questão do São Paulo não ganhar aqui. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa quebra de tabus que o Cruzeiro vem fazendo. Não ganhava do Inter aqui, ganhou. Não ganhava do São Paulo aqui, ganhou. Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse trabalho e sobre como isso pesa para vocês. Eu acho que é tranquilo. A gente vai muito jogo a jogo. Lógico que você sabe, às vezes, do tabu, de que a gente faz tempo que não ganhava, mas a gente, quando entra em campo, entra com o mesmo espírito, a mesma dedicação de fazer o melhor para ganhar a partida, sim. E agradecer também a torcida pelo apoio aí, ter vindo, veio um grande público e a gente conseguiu essa vitória aí, essa vitória importante, eu acho que em todos os sentidos, a vitória que dá moral. E acho que a gente vem numa sequência boa, por mais que tenha pausa, quando a gente voltou com o mesmo espírito e tem conseguido resultados positivos. E hoje mais uma bela atuação. Tá aí, o Cássio em entrevista coletiva na Zona Mista. Crespo já está falando ao vivo para vocês, fãs de esportes. É isso, mais uma vitória do Cruzeiro. Em casa, Mineirão, lotado, tinha que vencer, né? Não podia acontecer igual aconteceu contra o Ceará e Santos. Vencemos, foi apertado, mas o importante é a vitória, são os 3 pontos.
que nos coloca novamente aí na segunda posição. Temporariamente, Palmeiras, né, tem 3 jogos a menos, provavelmente vai nos passar aí, mas a gente tá lá em cima, né, na briga. E é bom também porque o Bahia, se vencer os jogos atrasados, ele nos passa por 1 ponto. Então, a gente tem que continuar vencendo aí para ficar aí entre os 4, talvez entre os 6, né? Mas é melhor classificar entre os 4 porque já vai direto, não precisa de repescagem. Quem lembra aí que aconteceu aí com vários times aí brasileiros na época do Corinthians, acho que o Atlético também já saiu aí nessa repescagem. Então, é bom classificar direto para não ter problema nenhum aí, classificar direto para Libertadores e poder disputar mais uma vez a Libertadores, porque tem muito tempo que a gente não tá lá, né? E o Cruzeiro é acostumado com Libertadores, tem que estar lá sempre, não pode ficar tanto tempo longe mais não. Mas é isso, foi uma vitória muito importante e descanso agora para daqui a alguns dias, segundo jogo da Copa do Brasil contra o Atlético, a gente vencer, se classificar para a semifinal e tentar o título aí, que será o 7º título, esperamos conseguir aí. Então isso, galera, já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso, um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.